Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente para você, trazendo informação e espiritualidade. É com muito carinho que eu estou chegando dentro da sua casa, pedindo licença, trazendo muita fé e trazendo informação para você. Falar em informação, hoje eu tenho uma matéria muito bacana, acho que vai unir as duas coisas, né? Nós vamos falar sobre ânimo, um comportamento que pode fazer e faz a diferença na vida das pessoas. Ele pode ser o divisor de águas para alguém conseguir ou não um objetivo na vida, um bom emprego, ganhar dinheiro, ter saúde, ser feliz. Acompanhe na reportagem. Ânimo. Essa pequena palavra pode ter múltiplas referências, como por exemplo um estado de espírito que indica disposição ou humor da pessoa. Também pode se referir à coragem, a um desejo. Mas qual a importância de se ter ânimo? A importância de ser uma pessoa animada é que a gente está sempre feliz, sempre disposta a conquistar nossos objetivos. E ser animado é ser feliz, né? No começo do dia tem que levantar logo o pé direito, poder ver se caminha logo o resto todo do dia. Você começa Eu começo o dia animado. Esta psicóloga explica que ter ânimo é ter elevada a autoestima e a confiança, sendo característica de uma pessoa animada a preservação do foco naquilo que faz ou deseja conseguir. Uma das coisas principais é o indivíduo sempre focar no resultado final. Infelizmente, a cultura ou como esse indivíduo foi treinado desde criança, leva a comportamentos adequados, como pensar no processo, em como eu vou realizar tal atividade. Para a publicitária Lisa Cavalcante, ânimo é o que a fez acreditar que superaria todos os riscos que rodeavam sua segunda gravidez. Determinada a manter a gestação, ela teve que se afastar do trabalho para guardar repouso absoluto por 4 meses, até que chegou à 29ª semana, quando teve que passar por uma cesariana. Considerando a circunstância, a mãe conta que Helena nasceu bem, mas precisou passar 57 dias em uma UTI neonatal, pois, por ser muito prematura, seus pulmõezinhos não haviam se desenvolvido o suficiente. Durante todo o meu processo, mesmo nos momentos mais tensos que eu vivi, eu nunca pensei que pudesse dar errado. Dar errado não era uma possibilidade para mim. Não ter a minha filha comigo não era uma possibilidade, e nunca foi e nunca vai ser. A história de Lisa é de paciência e perseverança, o que para este pastor coincide com o que a Bíblia traz como referência ao ânimo. Jesus, ele até usou essa palavra ânimo, lá em João 16:33, que quando ele disse, eu digo essas palavras para que em mim tenhais paz, né? E no mundo vocês passarão por muitas aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Como ele venceu, ele foi exemplo para nós, para que nós também possamos vencer esses problemas, vencer essas batalhas. Outro exemplo real de ânimo é o de Camila, esta jovem que decidiu se superar para conseguir uma vida saudável e com autoestima elevada. Ela conta que há 4 anos uma calça número 52 não quis fechar. Havia chegado a hora de buscar ajuda, pois estava com 97 quilos. A primeira atitude foi buscar uma consulta médica, quando foi orientada a engordar mais 20 quilos para conseguir a cirurgia bariátrica pelo SUS. Camila queria emagrecer, mas não dessa forma. Saí da sala do médico e fui procurar uma dieta, fui procurar um nutricionista e fui correr atrás, literalmente, para poder chegar onde eu queria. Reeducação alimentar e prática regular de exercícios físicos todos os dias. Foi por esse caminho que a vendedora fez as pazes com prazeres que por um longo período ficaram adormecidos por conta dos 97 quilos que chegou a ter. Estou com 70 quilos atualmente, cheguei a pesar 67, 65, mas eu quero perder esse quilinho extra que eu ganhei, que não faz parte de mim. Engraçado é que na Bíblia, engraçado não, certamente, né, abençoadamente, na Bíblia, toda vez que Deus queria dar uma incentivada num personagem bíblico, ele falava, tem de bom ânimo, na maioria das vezes. É porque Deus sabe o quão importante é para o ser humano ser investido, ser cheio de ânimo. E 1 minuto eu volto com a nossa reflexão espiritual de hoje. Não sai daí não. Agora você vai assistir uma das mensagens que eu mais gosto de pregar, sobre Bartimeu. Visão, ter visão. A visão de Bartimeu. Vamos lá.
Vamos estudar a partir do verso 46, de Marcos capítulo 10. Jesus chega em Jericó e olha o que aconteceu. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, verso 48, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. A gente conhece essa história, eu acredito que todo mundo, ou quase todo mundo, conhece a história de Bartimeu. Mas quando a gente começa a estudar profundamente a sua história, e o historiador romano Flávio Joséfo, que a história mundial, principalmente a história da época de Roma, se baseia muito no que ele ensinou, ele tem relatos sobre esse personagem. Interessante isso. Ele pesquisou sobre esse personagem. Quem é historiador conhece, já ouviu falar de Flávio Joséfo. E ele fala sobre Bartimeu de uma forma interessante. Por exemplo, a gente pode trazer algo aqui na teologia. Quando a Bíblia se refere a uma pessoa, fulano, filho de fulano, geralmente essa pessoa tem uma história. E geralmente é uma pessoa de posse. Geralmente é uma pessoa importante, porque senão não teria esse destaque bíblico. Não teria esse destaque: fulano, filho de Beltrano. Aqui fala Bartimeu, filho de Timeu. Timeu, segundo Flávio Joséfo, esse historiador romano antigo, viveu há muitos anos atrás, séculos atrás. Timeu era um comandante do exército israelense, judeu, ou melhor dizendo, daquela época. E esse comandante liderou levantes contra Roma. E foi derrotado, evidentemente. O exército romano era muito poderoso naquela época. E com consequência da sua rebelião, da sua revolta, Roma tomou todos os seus bens. Ele era, por ser um general de exército, era muito rico. Todos os seus bens, tirou toda a sua importância, matou suas mulheres e pegou o seu filho, Bartimeu, arrancou-lhe os olhos. Olha só, isso Flávio Joséfo conta, a Bíblia não fala, a história conta isso. E jogou ele a ser um mendigo, uma pessoa sem bens, vivendo de pedir dinheiro dos outros porque era cego. Agora, imaginem vocês, se hoje há um certo preconceito com todos esses avanços, com toda essa independência conquistada, imagina naquela época, quando não tinha entendimento, quando não tinha nada. Esse homem, jogado à beira do caminho por circunstâncias, perdeu todo o seu dinheiro, totalmente desgraçado pela vida, não tinha culpa porque era menino quando arrancaram-lhe os olhos. Tem muita coisa para nos ensinar. Era um homem de Deus, e eu vou explicar para você. Porque quando a gente aprende com o exemplo dele, o exemplo que ele deixou, a gente aprende o caminho do milagre que ele conquistou. Vamos lá então. Primeira coisa que eu aprendo, que eu preciso que você aprenda, que eu preciso aprender com Bartimeu, com esse homem de Deus. Bartimeu tinha expectativa em Jesus, em Deus. A expectativa dele não estava em homens, a expectativa dele não estava no exército romano, em trazer de volta aquilo que foi lhe tomado. A expectativa dele não estava no natural, a expectativa de Bartimeu estava em Jesus.
Ele sabia, um dia ele ouviu que Jesus ressuscitou o morto em tal lugar. Um dia ele ouviu que Jesus fez um milagre extraordinário na vida de um cego. Um dia ele ouviu que Jesus tinha uma palavra poderosa que mudava vidas. Jesus chegava nas pessoas e dizia assim: segue-me. As pessoas largavam tudo, largavam o emprego, largavam o dinheiro e seguiam a Jesus estrada fora. Ele ouviu isso. Isso foi brotando no coração dele uma expectativa em Jesus, uma expectativa em Deus, uma expectativa de ser curado, uma expectativa do milagre acontecer, uma expectativa de Deus intervir na vida dele. Se eu quero que Jesus pare e tenha atenção em mim, a minha expectativa tem que estar nele. Esqueça a expectativa nos homens, esqueça a expectativa na economia, esqueça a expectativa no seu braço mortal, no seu conceito financeiro, no seu preparo. Coloque a expectativa em Jesus. Fala comigo: a minha expectativa está em Jesus. Fala mais alto: a minha expectativa está em Jesus. Segunda coisa, Bartimeu teve a iniciativa de mudança. Ele ouviu Jesus, Jesus está passando. Opa! Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritou alto. Ele gritou bem alto, que começou a incomodar os outros. Ele tomou a iniciativa. A segunda coisa que eu tenho que aprender é a iniciativa. Quem toma sou eu. Se você quer que Jesus mude a sua vida, toma a iniciativa. Se você quer que Jesus entre na sua história, toma a iniciativa. Comece a gritar, comece a clamar, comece a chamar a atenção dele para você. Interessante. Olha a expressão que Bartimeu, esse cara era inteligente, usou. Jesus, filho de Davi. Ele podia falar: Jesus, ó misericordioso. Jesus, homem de Deus. Jesus, profeta, Jesus. Não, ele usou a expressão que dava o direito de Jesus de ser rei. Ele usou a expressão que dava o direito a Jesus de ser rei em Israel. Porque a Bíblia que eles liam naquela época dizia que o Messias viria da linhagem de Davi. A Bíblia naquela época que eles liam dizia que se alguém era para ser rei, tinha que ser herdeiro de Davi. Então ele, sabendo disso, ele queria tocar em Jesus, ele queria tocar no poder que havia em Jesus. Então ele tinha que usar uma expressão que mexesse com Jesus. Ó Rei dos Reis, é mais ou menos isso. Ó meu Rei, ó todo poderoso filho de Davi, aquele que via, olha para mim. Se você quer a mudança na tua vida, meu irmão, você precisa começar a tomar a iniciativa de mudança. Se você quer que Jesus age na tua vida, você precisa provar para Ele. Eu preciso mostrar para Jesus que eu quero ser curado. Eu preciso mostrar para Jesus que eu preciso dele. Eu preciso, mas Ele não sabe todas as coisas, sabe, meu irmão, mas o esquema de Jesus é esse. Ele quer que você prove que você tem fé nele. Quem está me entendendo aqui? Ó? Fala assim: eu vou tomar a iniciativa de mudança. Fala: Espírito Santo, me ajuda a tomar a iniciativa. Terceiro, outra coisa que eu tenho que aprender com esse camarada aqui, com esse Bartimeu. Bartimeu rejeitou aqueles que queriam calá-lo, aqueles que foram enviados para impedir ele de ser abençoado. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso incomodou. Quando a gente começa a chamar a atenção de Jesus, o diabo fica incomodado. E o seu adversário, que é Satanás, incomodado que ele fica, porque quando Jesus te abençoa, você cresce em poder. Quando Jesus te abençoa, você cresce em posição. Quando Jesus te abençoa, você cresce para cima de Satanás. Ele não gosta disso. Então ele começa a enviar gente para te segurar. Envia gente para roubar a tua fé. Envia gente para dizer para você: cala a sua boca, para de gritar, você está incomodando. Mas Bartimeu, ouvindo isso, a resistência que foi levantada contra ele, sabe o que ele fez, meu irmão? Ele fez algo que todo mundo aqui tem que aprender. Ele começou a gritar mais alto. Quer aprender algo com Bartimeu? Deixa eu te falar.
quando mandarem você parar de clamar o Senhor Jesus, quando mandarem você parar de buscá-lo aqui na igreja, quando mandar você parar de fazer campanha, quando falar para você, tentando impedir, roubar a tua fé, dizendo que nada vai acontecer na tua vida, quando as circunstâncias mostrarem para você que você está andando para trás, aí que você tem que gritar mais alto, aí que você tem que tomar posição em Deus. Quando as coisas começarem a recuar na tua vida, aí que você tem que vir para a igreja guerrear, aí que você tem que vir para o santuário. Aprenda com Bartimeu, quando a resistência vir sobre a tua vida, levanta a tua voz e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais resistia, mais ele gritava. Aprenda isso. Quarto, olha o que a Bíblia diz, verso 49. Parou Jesus e disse, Jesus vai parar agora e vai prestar atenção em você. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Quarta coisa que cristão tem que aprender, meu irmão, segredo da força do cristão aqui, escuta, ânimo, segredo da força do cristão, ânimo. Se tirar o teu ânimo, você começa a perder força. Se você tem ânimo, você começa a ter força. Ânimo. Viraram provavelmente um discípulo de Jesus, uma pessoa com visão. Olha para o Bartimeu, fala: tem bom ânimo, ele te chama. Enche o teu coração de ânimo, ele te chama. Oh, meu irmão, tem uma passagem bíblica fantástica que conta que Davi saiu para a guerra. Ele habitava em Ziclac, ele era fugitivo. 400 homens, 600 homens com ele, viviam com ele lá em Ziclac, cada um com a sua esposa, cada um com seus filhos. Aí a Bíblia diz que Davi sai para a guerra, vem outro povo lá, não lembro qual eram os amalequitas, vêm, tomam tudo, roubam tudo, tiram todo o dinheiro, todas as posses, levam as mulheres dos soldados, levam as mulheres de Davi, levam os filhos de Davi como escravo. Davi volta para Ziclac com seus 600 homens. Não tem nada, tudo destruído, os filhos levados como escravos, as mulheres. Imagina o que esse povo ia fazer com as mulheres. Sabe o que aquela turma de Davi quis fazer com Davi, que a Bíblia diz? Apedrejá-lo, matá-lo. Sabe o que aconteceu com Davi, que a Bíblia diz que Davi fez? Redobrou o ânimo no Senhor. Foi atrás do ânimo do Senhor. Se você quer vitória, meu irmão, até tema de música aqui, se você quer vitória, tem ânimo, não perca o seu ânimo. Jesus ensinou, foi bem claro: no mundo vocês vão passar por problemas, vocês vão ter aflições. Aí ele termina dizendo a frase assim: mas eu venci o mundo. Mas entre essas duas frases tem uma no meio que diz assim: tem de bom ânimo. Ânimo. Que seu coração seja cheio de ânimo hoje, que teu espírito seja cheio de ânimo hoje, que a tua alma seja cheia de ânimo do Senhor, seja cheio do ânimo do Espírito Santo. Tem de bom ânimo. Aí ele levanta. A Bíblia diz assim, verso 50, lançando de si a capa. Opa, outra coisa. Bartimeu sentado no caminho, sabe o que quer dizer a capa? Ele devia ter uma capa pior do que aquele sapeca neguinho. Vocês lembram daqueles? Muito pior, aqueles cobertor, lembra deles? Muito pior, porque aquela capa em cima mostrava que ele era coitadinho. Não é que Bartimeu era um cara esperto, então ele usava para mostrar para os outros que era coitadinho. Então o pessoal passava e via ele com aquela capa assim, toda suja, uma capa de mendigo. As pessoas ficavam com dó e davam moedas, davam comida. Ele usava aquela capa na esperteza. Ele tinha uma autocomiseração. Aquela capa representava o coitadinho, o tadinho do Bartimeu, o ceguinho, o mendigo, sentado à beira do caminho. Dá uma moedinha para ele. Ele lançou aquela capa longe. Aprenda com Bartimeu. Se você quer que Jesus haja na tua vida, joga fora essa capa de autocomiseração sua. Joga fora essa capa de coitadinho sua. Joga fora essa capa que te auto-intitula mendigo espiritual ou mendigo natural, uma pessoa que precisa de dó. Você não precisa de dó.
Você não é um pobre coitado. Você não é um desgraçado, meu irmão. Você é uma pessoa escolhida por Deus para ser mais do que vencedor. Joga fora essa capa de coitado. Joga longe, faz igual Bartimeu, dá um salto e joga longe. Não, você não é uma pessoa que não consegue as coisas. Não, para, meu irmão, pelo amor de Deus. Olha aqui para mim. Para de falar que você não dá conta das coisas. Eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo, eu não dou conta de fazer isso, eu não dou conta de assumir esse cargo, eu não dou conta de ajudar minha família, eu não dou conta. Você pode todas as coisas, porque é Deus que te fortalece. Filipenses 4,13 arrebenta com essa frase, arrebenta com qualquer capa. Você pode tudo. Olha para o teu irmão que está do seu lado e fala: você pode todas as coisas. Olha para ele, olha nos olhos dele, porque você é profeta. Fala: você pode tudo. Amém? Ele joga a capa fora. Mais duas coisas e eu termino. Aí Jesus manda chamar ele, verso 51. Queridos, aprendam algo, por favor. Quando Jesus te chama para fazer um milagre, ele vai te perguntar algo. Jesus é assim. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, só tem um milagre que Jesus tomou iniciativa. Quando a mulher, no enterro do filho, estava chorando demais, Jesus viu, mexeu com ele, Jesus foi lá e ressuscitou o filho dela. O resto, Jesus tomava a iniciativa, era da pessoa que precisava da cura, a pessoa ia atrás de Jesus, e Jesus operava, mas Jesus sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Jesus pergunta para Bartimeu, aí você vê que o cara era fera, pastor Marrero. Queres que eu te faça? Mestre, olha a expressão que ele usa, eu gosto dessas expressões que a gente aprende com elas. Que eu torne a ver, que eu volte a ver. Bartimeu queria visão. O que ele mais queria na vida era visão. Ele sabia que se ele tivesse visão, ele ia atrás de conquistar as coisas. Se ele tivesse a visão correta, ele ia atrás de constituir uma família abençoada. Se ele tivesse a visão correta, ele ia poder seguir a Jesus. Se ele tivesse a visão correta, ele podia trabalhar e ter o dinheiro próprio. Então ele foi atrás de visão. Meu querido, Deus quer te encher da visão que vem dele. E visão de conquista, e visão grande. Não é visão pequena, é visão grande. Não é visão de galinha, é visão de águia. Olha o que esse homem de Deus tem para nos ensinar. Ele buscou em Deus visão. Levanta a sua mão e fala assim: Espírito Santo, me dê a tua visão. Que eu tenha a visão apostólica, de conquista. A visão que o Senhor deu ao Bartimeu. Por último, a Bíblia diz que Bartimeu seguia Jesus de estrada fora. Oh Deus, eu tenho que aprender demais com esse homem. Depois que ele recebe a visão, a Bíblia diz que Bartimeu começa a seguir a Jesus. Ele seguia Jesus, ele foi atrás de Jesus, ele se tornou um servo de Jesus, ele se tornou um discípulo de Jesus. Eu acredito que Bartimeu estava entre os 400 que viu Jesus sendo assunto ao céu. Eu acredito que Bartimeu participou de toda essa história, e se brincar foi um grande pregador do Evangelho, porque o Evangelho se espalhou pelo comando dos 12 apóstolos, mas também houve outros personagens bíblicos. Eu acredito que Bartimeu estava com ele. A Bíblia diz que Bartimeu seguia Jesus estrada fora. Bartimeu se tornou um discípulo de Jesus. Bartimeu se tornou um homem que andava segundo os passos de Jesus. Se eu quero que Jesus entre na minha vida, eu tenho que ser discípulo dele. Eu tenho que negar-me a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo dia após dia. Quem quiser vir após a mim tem que fazer isso, disse o Senhor Jesus. Bartimeu entendeu isso, os discípulos entenderam isso. Você já ouviu falar que o pior cego é aquele que não quer enxergar? A pior pessoa é aquela que não tem visão. Não estou falando de ser cego visualmente, não. Isso aí, uma cura divina pode resolver o problema, ou tem muita gente que tem que não tem visão física, mas tem muita visão espiritual ou visão de vida. O pior cego é aquele que não tem visão
para a sua vida. Abrir o seu coração e deixar Deus produzir essa visão faz uma diferença gigantesca. Estou ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho.